E agora nós vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. As tropas russas já estão na capital, Kiev. E é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Leandro Stoliar, que está acompanhando tudo de perto, em loco. Bom dia, boa tarde para você aí na Ucrânia. O que você conta a situação de momento neste atual cenário que a gente está acompanhando com você, dando essa ampla cobertura para a gente em toda a programação da Record TV. É com você, Leandro. Oi, César. Bom dia para você aí no Brasil. A situação aqui em Kiev é muito tensa. A gente está ouvindo bombas caindo aqui na cidade, bem próximo de onde nós estamos. A gente não está no centro de Kiev, a gente procurou um lugar seguro, próximo do centro. E a gente teve uma noite de cão. Essa aqui é a verdade. A gente saiu da cidade de Zaporizhzhia num trem que atrasou 4 horas. E durante uma viagem de 9 horas a gente veio aqui em Kiev, veio para a capital da Ucrânia. Mas no meio dessa viagem, o funcionário do trem parou o trem, depois de 2 horas de viagem, no meio da linha férrea, apagou as luzes, desligou os motores e os caças sobrevoaram muito perto do nosso trem. A gente ficou num momento assim de muita tensão, porque a gente estava dentro do trem no escuro, ouvindo o som dos caças sobrevoarem por cima do nosso trem. A gente conseguiu continuar a viagem. O funcionário disse que foi foi uma maneira que ele encontrou de disfarçar que aquele trem estava sem funcionamento, né? Que ele estaria ali parado no meio da linha férrea. Mas a gente conseguiu chegar a Kiev, ainda parou cerca de 500 metros antes da estação, porque ainda havia bombardeios do exército russo aqui na capital da Ucrânia. Depois disso, a gente conseguiu sair do trem e pegar um metrô. Dentro do metrô, vários moradores estão procurando abrigo. Eles estão no chão, são milhares de pessoas amontoadas, é uma cena impressionante. Quando a gente chegou no nosso hotel, os funcionários do hotel estavam abandonando o hotel. Os hotéis estão fechando, o nosso fechou, e por isso que a gente veio procurar esse local aqui mais seguro. E também tem supermercados fechando, está difícil conseguir comida, a comunicação já está começando a ficar escassa. Segundo o exército ucraniano, o exército russo está combatendo nesse momento no distrito de Obolon, que fica a cerca de 9 quilômetros aqui do centro da capital. Mas a situação já está chegando aqui na capital Kiev, por isso as sirenes tocaram agora há pouco, a gente está bem do lado de uma delas. Significa que o ataque pode acontecer a qualquer momento. A gente ouviu as bombas, então a gente acredita que esse ataque já começou. O ministro da Defesa ucraniano pediu que as pessoas não saiam de casa e façam coquetéis Molotov para atirar, lançar nos militares do exército russo. A Ucrânia fala em mais de 800 militares russos mortos nesses 2 dias de combate, 137 ucranianos, dentre eles 10 oficiais do exército ucraniano. 316 feridos entre civis e militares, mas esse número ele muda a todo momento. Nesse segundo dia de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, principalmente aqui em Kiev, os moradores saíram de casa com medo dos bombardeios, atrás de abrigos antiaéreos e antinucleares, que ficam em estações de metrô e em estações de trem, como eu acabei de contar. Você vai ver agora na reportagem da Ana Paula Gomes, a nossa correspondente da Record TV aqui na Europa. Uma cena de guerra. Aviões russos explodem no céu da capital ucraniana, Kiev. A cidade foi bombardeada no começo da madrugada. Um prédio ficou totalmente destruído. As chamas tomaram conta do último andar. 3 pessoas ficaram feridas. Para alertar a população, as sirenes soaram novamente. Parte dos moradores correu para se esconder em bunkers nos metrôs, adaptados para proteger a população em casos de bombardeio. As cidades começam a ficar vazias. O goiano Rony dos Reis, de 34 anos, morou 3 anos na Rússia e agora vive na Ucrânia, onde concluiu o curso de medicina. Ele mostra como ficou a capital depois dos alertas. Não tem quase ninguém aqui agora, nesse momento. Isso aqui estaria lotado. Em discurso nesta sexta-feira, o presidente ucraniano mostrou insatisfação com as sanções impostas pelo Ocidente e pediu aos líderes mundiais medidas mais drásticas para conter a Rússia, que se mostra irredutível. O presidente ainda agradeceu as tropas que estão no fronte de batalha. Ontem, ele havia convocado todos os reservistas e recrutas que tenham condições de lutar e que devem se apresentar
nos postos militares espalhados pelo país. Enquanto o exército vai se compondo, a situação continua crítica. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento após a Rússia invadir a Ucrânia. Ele fez críticas ao líder russo Vladimir Putin e anunciou sanções ao país. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. O presidente americano iniciou o discurso atacando diretamente o líder russo. Joe Biden adotou um discurso de quem já vinha avisando há alguns dias de que essa invasão aconteceria e voltou a falar em respostas aos russos. Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly, economically and strategically. We will make sure of that. De acordo com a imprensa norte-americana, o serviço de inteligência do país ofereceu algumas opções para Biden anunciar como resposta, incluindo ataques cibernéticos. Segundo fontes ligadas ao governo, os Estados Unidos seriam capazes de derrubar o sistema de energia elétrica no território russo, bloquear a internet e desviar trilhos de trem. Joe Biden ainda não teria tomado a decisão final sobre os ataques virtuais, mas garantiu que está pronto para respondê-los. De concreto, optou pela ruptura completa das relações entre os dois países e ainda anunciou sanções, entre elas a limitação das exportações para empresas russas. O democrata rejeitou enfrentar o exército russo na Ucrânia, mas prometeu defender aliados no leste europeu. Para isso, os Estados Unidos devem deslocar 7.000 soldados para a Alemanha. Biden também afirmou que vai liberar reservas de petróleo para controlar o preço da gasolina. Além do presidente norte-americano, vários líderes europeus anunciaram novas sanções contra a Rússia e disponibilizaram militares para integrar a Força de Segurança da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Já os moradores de países da região foram às ruas para protestar contra a invasão na Ucrânia. Paris, Londres, Berlim. Pessoas que vivem nas principais capitais da Europa foram às ruas protestar contra a guerra. Até mesmo na Rússia houve manifestações contra a invasão na Ucrânia. Quase 2.000 pessoas foram presas. A presidente da União Europeia condenou o ataque da Rússia à Ucrânia e falou em dias sombrios. Com as sanções, o bloco europeu quer restringir o acesso da Rússia a mercados importantes e à tecnologia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chamou Putin de ditador. E o presidente francês Emmanuel Macron disse que, ao escolher a guerra, Vladimir Putin atacou a estabilidade da Europa. Para este advogado, especialista em direito econômico, a Rússia está preparada para as sanções. As sanções econômicas não deverão ser suficientes para deter a Rússia, por um motivo muito simples. Putin já as considerou ao fazer a precificação dos custos da invasão do território ucraniano. Afinal de contas, as ameaças de sanções vêm de longo tempo. Apesar da Ucrânia não fazer parte da OTAN, a organização que reúne Estados Unidos e as principais potências europeias disse que vai garantir a defesa dos aliados.